Há 3 anos atrás, eu morri e fui para o inferno. Como eu morri, eu tive um ataque cardíaco. E eu estava lá embaixo, porque eu ainda não tinha Jesus como meu Salvador naquele tempo. Isto foi o que aconteceu logo após eu ter morrido e ir para o inferno. Eu estava em um lugar que era completamente escuro. Eu colocava minha mão na frente da minha face e não podia vê-la, de tão escuro que era. E quando eu estava lá, eu sentia muita frieza, muito frio, e a minha alma inteira sentia muita frieza. Não há como explicar o quão frio era lá embaixo. E eu me senti paralisado de medo, porque isto é o que o inferno é: terror, medo. Porque é isso que é o inferno, constantemente medo. Tormento, porque a Bíblia diz medo é tormento. E quando eu estava lá, eu tinha medo constante. E também eu ouvi como que uma criatura dizendo palavras no meu ouvido. E eu não conseguia entender o que a criatura estava dizendo. Mas ele estava gritando com toda a força da voz dele coisas horríveis no meu ouvido. Mas após eu ler a Bíblia, descobri que era um demônio e estava falando em línguas demoníacas. E também, quando eu estava lá embaixo, eu ouvia uma terrível risada, como se fosse uma risada masculina. Era uma risada como tipo escarnecedora, tipo ha. Eu vi que era a risada de Satanás, assentado em seu trono, rindo das almas perdidas que estavam lá. E ele vinha daquela dimensão até a terra e depois voltava. Você sabe, com aquelas pessoas. E a única coisa que eu podia fazer era gritar por Jesus, pois era a única esperança que eu tinha lá embaixo. E eu me lembro, antes de eu ser um cristão, que eu ouvia o termo sobre Jesus salva, que as pessoas diziam, mas eu nunca, na verdade, entendia o verdadeiro significado por detrás desta palavra Jesus salva. Então, quando eu estava lá, agora esta é a melhor parte da história. Então, lá embaixo eu gritei por Jesus com toda a força do meu pulmão, o mais alto que eu podia, pois era tudo que eu podia fazer. Pois eu queria sair dali. Assim que eu disse eu estava na metade da palavra Jesus, porque como vocês sabem, o Senhor conhece nosso futuro antes que nós começamos. Então ele já sabia o que eu ia dizer, e quando eu estava no meio da palavra Jesus, eu vi aquele halo de luz, e isso foi maravilhoso. Como isso aconteceu, esse halo de luz, essa santa luz, e quão rápido como relâmpago estava de frente de mim, com uma longa roupa brilhante, e isto foi tão maravilhoso. Porque de uma só vez eu me senti culpado, alegre e surpreso. Eu quis compartilhar o testemunho desse rapaz porque eu achei que fosse bem escriturístico este testemunho, essa experiência que ele teve. Ele disse que no inferno onde ele estava era escuro, a ponto que ele passava a mão diante de sua face e não via nem sua mão. E que também era muito frio, que a sua alma sentia frieza. Ele também diz que sentia medo, terror e tormento, e que uma criatura falava ao seu ouvido, e que uma criatura dava risadas escarnecedoras. Antes de mais nada, para aqueles que sempre citam Eclesiastes 9, quero dizer que nós já temos um vídeo explicando isso, e mostrando que a interpretação que vocês dão para Eclesiastes 9 está errada. Quando Salomão diz que quando uma pessoa morre, acabou, está se referindo do ponto de vista dessa dimensão. Acaba para ele tudo o que há debaixo deste sol, desta dimensão. Não está dizendo que não continua em outra dimensão. Para a sepultura, para onde vai, não existe nenhum sentimento. Está falando do corpo, é lógico, o corpo é uma caixa. Vai para a sepultura, não existe ciúme, não existe ódio, não existe nada. Mas não está se referindo à alma quando vai para outra dimensão. Isso já foi explicado. Quando citam Eclesiastes 9 para dizer que a alma dorme, é uma interpretação muito fraca. Então, nós encontramos Samuel no Velho Testamento, estava vivo em outra dimensão e provamos que não era um demônio, como eles fazem,
para tentar defender Eclesiastes, essa interpretação errada de Eclesiastes 9. Eles dizem que a pitonisa chamou, na verdade, veio um demônio. Não, na verdade, Samuel até recordava das profecias que tinha feito sobre Saul. Era um profeta de Deus que estava se recordando do que tinha falado até antes de sua morte. E também em Apocalipse, capítulo 6, verso 9, vemos as almas debaixo do altar. E a Bíblia é bem clara quando diz as almas dos que foram mortas por causa da palavra de Deus. Também, lá em Apocalipse 20, verso 4, diz também, vi as almas dos que foram degolados. Então, não tem como essas almas ter sido degoladas e ainda estarem vivas, né? Então, a Bíblia não pode entrar em contradição. Tem que pegar as duas partes, unir e tentar encontrar a resposta e não colocar um ponto final numa ideia e dizer que Samuel era um demônio. Isso está errado. Agora, o que este jovem no início do vídeo fala que foi para o inferno, na verdade, de acordo com as escrituras que nós vamos estudar, ele foi para a quinta dimensão, aquilo que o irmão Brana chama de quinta dimensão e que Pedro e Judas chama de lugar de prisão das almas. Porque a Bíblia diz isso, que as pessoas não vão para o inferno no momento em que morrem. Elas vão para uma prisão e ali elas ficam até o dia do juízo. Depois do juízo do trono branco, aí sim elas vão para o lago de fogo. Não vamos nos esquecer de Lucas 16, que o rico parece ter ido para o inferno no momento em que morreu. A gente vai tentar explicar isso aí. Vamos pegar alguma coisa que o irmão Brana diz. Eu digo irmão Brana porque às vezes você não crê na mensagem, mas as explicações dadas pelas denominações, nenhuma responde essas coisas. São coisas espirituais. E os adventistas, os testemunhos de Jeová, interpretam errado Eclesiastes 9, que são os que mais se aprofundam nessas coisas. E as outras denominações, como os pentecostais, mesmo nem entram nesse assunto, eles não conhecem nada disso. É um assunto bem profundo. Mas eu vejo que a explicação do irmão Brana é a mais perfeita que se pode encontrar. O profeta posicionou essas coisas, a gente vai ver na Bíblia, e o que o profeta diz sobre isso. O nosso tema é sobre a vida após a morte. O que acontece após a morte? Você viu o testemunho desse rapaz? Eu achei que ele estava sendo sério no que estava dizendo. Eu não acho que ele estava mentindo, achei muito interessante. E ele mostrou que não havia nenhum fogo ali, na verdade havia frio, que a sua alma estava com muita frieza e que havia tormento, sim, mas não era um tormento de chamas, de fogo, mas um tormento psicológico, uma criatura perturbando em seu ouvido, e é escuro, tão escuro que não se pode ver a mão diante da sua face. Judas 1, versos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Observe o que o texto diz. Os anjos que não guardaram o seu principado foram jogados em prisão, e cita escuridão, até aquele dia do grande juízo, ou seja, estão ali naquele lugar escuro, naquelas prisões eternas, escuras, não para sempre, mas até o dia do grande juízo, aonde serão julgados. Aí sim irão para o lago de fogo. O texto inclui Sodoma e Gomorra, pois diz assim,
assim como Sodoma e Gomorra, que foram após outra carne, sofreram a pena do fogo eterno, que é aquele fogo que caiu do céu, fogo e enxofre, consumiu Sodoma e Gomorra. Então, eles foram punidos com fogo eterno, e as almas estão incluídas nesse texto, que as almas daquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, que foram queimadas por aquele fogo, estão em lugares de prisões escuras, esperando o dia do julgamento, o dia do juízo. 2 Pedro 2, verso 4. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Então você observa que existe um lago de fogo depois do julgamento, mas existe um lugar de prisão para onde as pessoas vão quando morrem sem Cristo. E este lugar é um lugar escuro e tenebroso. O sol foi feito apenas para esta dimensão. Deus fez o sol para essa terceira dimensão em que vivemos. Lá em Apocalipse, encontramos a Bíblia dizer que lá na cidade santa não haverá sol, porque o Cordeiro será a luz da cidade. Então, descobrimos com estas palavras que o sol é apenas nesta dimensão. Quando o sol se esconde por detrás da terra, fica escuro, mas as estrelas clareiam um pouco da noite. A lua, na ausência do sol, nós não temos um blackout total. Nós temos ainda um pouco de luz. O tempo foi passando até que o homem descobriu o fogo. Então, as noites do homem já melhorou mais ainda. A luz das estrelas ajudava. Mas quando o homem descobriu o fogo, foi melhor ainda. Eles faziam um fogo ali, todos ficavam ao redor do fogo, a noite toda ficava claro ali, até o dia amanhecer. Eles tinham a esperança que o sol ia voltar outra vez, e voltava. E o fogo, ele só existe por causa do oxigênio que há nesta dimensão em que vivemos. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de elementos desta dimensão para ele existir. Então, em outra dimensão, não é possível haver fogo, né? Então, quando uma pessoa morre sem Cristo, ele sai de debaixo deste sol, que é o que Eclesiastes diz, né? Que ele perde tudo que há debaixo desse sol, e ele vai viver debaixo de outra dimensão, onde não há sol. E se não há sol, nunca há dia. É uma noite que nunca termina, é um blackout total. É um lugar tenebroso de escuridão. E ele fica ali até o dia do grande juízo. Ele espera que o dia amanheça e nunca amanhece. Mateus 8, verso 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O profeta falou que nós estamos aqui na terceira dimensão, e há a quarta dimensão, que é onda de rádio e TV, e logo após isso a quinta dimensão, que seria isso aí que Pedro chamou de Tártaro, esse lugar escuro e tenebroso. E pelo que entendemos, é que quando uma pessoa morre, todas vão para um lugar de escuridão. Isto seria uma passagem dessa dimensão que estamos. Para chegar na sexta dimensão, passamos pela quinta dimensão. A morte é escura, a mudança de dimensão é trevas. Veja o que o profeta diz nessa citação. Adoção 2, manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 70.
Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então, quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra. Então, em seguida, ela se torna a sombra. Então, em seguida, se torna um pequeno fio. E então, logo, se torna um córrego. E em seguida, se transforma em um rio. E logo, se torna em um oceano. E depois de algum tempo, você estará de pé na presença de seus entes queridos, lá no além. Então, no momento da morte, você sai de debaixo desse sol, você sai dessa dimensão, e então você vai para um lugar onde não tem fogo, não tem luz elétrica, não tem sol, é um breu, é a escuridão completa. Mas se você morreu em Cristo, aí Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E então é quando você vê no fim do túnel uma luz aparecer. E então Cristo começa a te transportar, tirando você das trevas para o seu reino de luz. Então acontece uma transição. Você passa pela escuridão, mas Cristo vem te encontrar e você vai para a luz. Mas, para aquele que morre sem Cristo, ele fica ali, naquelas trevas. Ele espera e nenhuma luz aparece. Então, com o passar do tempo, ele começa a gritar, a chamar por Jesus, a chamar pela mãe, pelo pai, na expectativa de que em algum momento ele vai ver um claro em algum lugar. E este claro nunca aparece. A noite nunca termina. As trevas continuam de eternidade adentro. E então se escuta os prantos e os ranger de dente de outras almas que estão na mesma situação. Jesus nunca aparece para aquela pessoa. São João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, toda a Escritura tem um sentido duplo. Jesus, a luz do mundo, no sentido de entendimento. Por exemplo, você pode dizer assim, ele não tem luz da palavra de Deus, ou seja, ele não tem entendimento da palavra de Deus. Davi disse, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Ou seja, quem tem um entendimento da palavra de Deus sabe onde pisa, porque o caminho da vida dele é clareado pela palavra. Isso no natural. Agora, no espiritual, em outra dimensão, Jesus é a luz literal. Luz literal, porque quando Deus fez o mundo, era trevas, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas havia sobre a face do abismo. Então Deus disse, haja luz, e a luz apareceu, e Deus disse que a luz era boa, aquela luz era Cristo, Logos. Este Logos, à noite, clareava para Israel. Observa, na ausência do sol à noite, esse Logos, que era Cristo, clareava no deserto, ficava claro. Então, tanto ele tem um sentido de clarear a sua inteligência divina, para você compreender a palavra, como tem o sentido de clarear literalmente. Agora, no verso 16 de Gênesis 1, aí Deus cria o sol
para iluminar o mundo no natural e as estrelas. Mas Jesus, ele tinha a função de clarear antes do sol, literalmente, essa dimensão, e tem a função de clarear a sua mente para você compreender a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa chega em outra dimensão, não tem sol, não tem fogo, não tem luz elétrica. A luz elétrica foi criada aqui, creio que tem dois homens, né? Thomas Edison e Benjamin Franklin. Um criou a energia, descobriu a energia elétrica, melhor dizendo, e outro criou a lâmpada. Mas antes desses homens, a humanidade acendia fogo para enxergar à noite. Mas houve um tempo que não existia fogo. Existia fogo, mas o homem não tinha descoberto o fogo ainda. Então o homem vivia só pela luz, à noite só pela luz da lua ou das estrelas, né? Então tem várias fases aí. Teve um tempo que era só pela luz da lua e das estrelas à noite. Depois ele descobriu o fogo. Depois ele descobriu a energia elétrica. Depois ele fez a lâmpada para clarear as cidades e assim por diante. Além do mais, tem o sol durante o dia. E mesmo que à noite eles não tinham ainda descoberto o fogo, mas eles sabiam, tinha esperança que algumas horas depois o sol ia clarear o mundo. Mas numa dimensão onde não existe o sol, não existe estrelas, trevas total. Você espera para ver uma luz no fim daquela escuridão e nunca chega essa luz. Mas Cristo, quando uma pessoa morre em Cristo, então Cristo vem encontrar, que maravilha, né? Então a gente vê o testemunho do rapaz aí, por isso que eu disse que eu achei bíblico o testemunho dele. Quando ele clamou por Jesus, quando ele disse Jesus, que ele foi falar Jesus, aquele halo de luz apareceu na escuridão, veio encontrá-lo, né? A pessoa vai ficar nesse tártaro, como diz Pedro, nesse lugar de pranto e ranger de dente, de escuridão tenebrosas, até o dia do grande juízo de Deus, do julgamento do trono branco. Ali Deus vai ressuscitar a pessoa. Quando a pessoa menos esperada, depois de eternidades aí naquele lugar de sofrimento, de pranto e ranger de dente, ele ressuscita. Se acha nessa dimensão, enxerga a luz do sol, ressuscitado, que maravilha, voltei, feliz da vida. Mas aí já está diante do trono de Deus para julgamento. Ali Deus já está, é a ressurreição para o julgamento. E então é quando é aberto os livros, e se aquela pessoa não tinha Cristo, então ela pensou, oh, Deus, deixa eu ficar assim ressuscitado, eu estava infeliz naquele mundo escuro, naquele mundo de trevas, e agora tu me ressuscitaste. Não te ressuscitei para viver eternamente. Eu só te ressuscitei para te julgar. Então abre-se o julgamento. E aí a pessoa é condenada a ser jogado no lago de fogo, de Apocalipse 20. E é ali aonde as pessoas vão queimar no fogo eterno do juízo de Deus, as almas. Mas é bom saber que esse fogo é eterno no mesmo sentido que está lá em Judas 1, 6 e 7, né? E diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno do juízo de Deus. É eterno porque veio do céu o fogo. Como eu disse, que o fogo só existe nessa dimensão, por causa do oxigênio. Tem que ter elementos aqui que possa o fogo existir. Mas aquele fogo que consumiu Sodoma e Gomorra era o fogo eterno do juízo de Deus. Ele já é fogo de Deus, de outra dimensão, que não necessita dos elementos dessa dimensão. Então, quando eu falo que as almas sofrerão o castigo do fogo eterno, não é que vai ficar a eternidade queimando, porque o Mombrano explica isso, que não pode ser eterno, porque senão só é eterno o que está ligado a Deus. É eterno no mesmo sentido que Judas 1, 6 e 7 diz.
Sodoma e Gomorra sofreram a pena do juízo eterno do fogo de Deus. Porque o fogo era eterno porque veio do céu, mas aquilo não ficou... Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, não. É bom entender isso aí também. Agora, por que Jesus fala a parábola do rico e Lázaro e mostra que parece que o rico já vai para as chamas do fogo após a morte, ele não vai para esse lugar de prisão. Nós podemos analisar certas coisas que aconteceram naquele tempo. No tempo de Jesus, os judeus estavam vivendo uma transição na fé deles. Os gregos sempre tiveram o costume de, quando eles venciam um povo, venciam um país, eles helenizavam aquele país. Eles faziam com que aquele país passasse a crer na religião deles. Chamava-se helenização. Isso vem desde Alexandre o Grande, passando por Eutico Epifânio. Eles helenizavam. É tanto que houve um tempo que Eutico Epifânio profanou o templo, colocou a matança de porcos lá onde era morto o cordeiro. Você vai ver essa história aí. Então Israel já estava ali, eles já tinham tido uma transição no judaísmo. Por isso Cristo veio, porque o judaísmo já tinha perdido sua essência. Você já verificou o que o judaísmo, como é que o judaísmo hoje crê na vida após a morte? Nós cremos que existe céus e inferno, isso nós cristãos. Mas o judaísmo, você já parou para pensar no que eles acreditam? Eu fui verificar. Eles acreditam que existe o Éden, que eles vão voltar para o Éden quando morrer. Existe uma espécie, eles dizem que existe uma espécie como se fosse igual ao purgatório da Assembleia da Igreja Católica. Que as pessoas que fazem coisa errada morrem e ficam naquele lugar tipo para purgar, mas depois vai para o Éden, volta para Deus. Esse é o pensamento do judaísmo hoje. No entanto, você já parou para experimentar o que o judaísmo cria na época de Jesus? Na época de Jesus, eles criam de um jeito, e na época antes deles ter sido helenizados pelos gregos e pelos romanos ali, eles já criam diferente. Lá no tempo de Davi, no tempo de Salomão, eles acreditavam na vida após a morte diferente do que eles acreditavam no tempo de Jesus. E hoje eles acreditam diferente do que eles acreditavam no tempo de Jesus. Então ali mudou. Então se você pega Lucas 16, você vai ver que Jesus está contando aquela parábola para os judeus. Ali ele está tendo um debate com os judeus. E os judeus ali estavam crendo numa vida após a morte da forma dos gregos. Os gregos acreditavam que quando uma pessoa morria, ele era colocado na caverna, que a sepultura era uma caverna no centro da terra. E ali aquela pessoa ia para o mundo dos mortos, no seu corpo mesmo. E se você for pegar filmes épicos, filmes, por exemplo, o filme Troia, que Troia, eles tinham o pensamento sobre a vida após a morte dos gregos, mesmo pensamento. E ali você vê o guerreiro Aquiles dizendo para o príncipe Heitor, num confronto que eles tiveram, ele dizendo: vou matar você e arrancar os seus olhos, para que você entre no mundo dos mortos sem os olhos. Hoje nós não cremos desse jeito. Nós cremos que uma pessoa, se for arrancada os olhos, ela entra no céu em um outro corpo. Paulo disse que se esse tabernáculo se fizer, tem outro. Então ela entra com outro par de olhos ali, não entra cega nos céus, mesmo que ela perca os olhos aqui. Mas a crença dos gregos era que se perdesse os olhos, entrava no mundo dos mortos cego, sem os olhos. Se perdesse a orelha, entrava sem a orelha. Se perdesse um braço. E os judeus ali, os fariseus que estavam debatendo com Jesus, acreditavam assim já, porque eles tinham sido helenizados,
aquela crença daquele judaísmo do tempo de Jesus já não era original como era no tempo de Davi. Eles já criam que a pessoa ia para o inferno de fogo após a morte. Por outro lado, o fogo que queima o rico, em Lucas 16, pode ser apenas uma metáfora, como encontramos em Tiago, capítulo 5. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. E Jesus começa a falar com eles e começa a falar de um inferno, de uma vida após a morte, do ponto de vista deles. Porque o que Jesus queria fazer com aquela parábola era mostrar que não vale a pena ser rico e esbanjar e viver em delícias aqui, do outro lado, ser um miserável. Então, o que Jesus faz? Jesus explica para eles o que aconteceu com o rico após a morte dele. Só que Jesus pensou o seguinte: já que vocês creem na vida após a morte desta forma, eu vou explicar para vocês, dar um exemplo aqui de uma parábola de um rico que morreu do ponto de vista deles. Aí Jesus contou aquilo do ponto de vista deles. Aí, é tanto que a Bíblia diz que Jesus disse que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E diz assim: e o rico também morreu e foi sepultado. Aí diz assim: na mansão dos mortos ele estava ali em chamas. Observe em Lucas 16, a partir do verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então Jesus puxa o assunto do rico e Lázaro, porque os avarentos fariseus estavam zombando dele. Então Jesus disse para eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Aí por isso que vai entrar agora o assunto do rico e Lázaro. Jesus conta essa parábola para chamar a atenção deles, porque eles estavam se elevando, se engrandecendo sobre Jesus. Aí Jesus diz: a lei e os profetas até João testificaram, que é a forma que está em Mateus 11:13. A palavra duraram aqui foi acrescentada. Na verdade, Jesus disse: a lei e os profetas até João testificaram. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E diz: e é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. E diz: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido adultera também. Por quê? Os fariseus estavam se gabando, dizendo: Moisés nos deu carta, disse que nós podíamos dar carta de divórcio. Observe que Jesus entra no assunto da parábola porque os fariseus estavam se gabando, dizendo que eles tinham a lei, que eles tinham os profetas, que Moisés tinha dado o direito para eles divorciarem e casar-se de novo. Então Jesus começa aqui a golpear eles. Aí então Jesus entra no assunto do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Observe que Jesus estava dizendo lá no contexto, dizendo: vocês se elevam, querem se elevar, querem dizer que têm o direito de deixar as mulheres por qualquer coisa, porque Moisés deu a carta de divórcio, que vocês têm a lei e os profetas. Então aí Jesus entra no assunto aqui do rico e Lázaro no mesmo contexto. Então, esses mesmos fariseus que estavam se gabando que Moisés tinha dado para eles o direito de repudiar suas mulheres, que estava dizendo que tinham a lei e os profetas, e que estavam zombando de Jesus ali, se engrandecendo. Jesus diz: vocês querem se elevar, mas o que é elevado será derrubado. E aí Jesus se lembra de colocar para eles uma parábola sobre isso. E já que eles criam na vida após a morte, já do jeito dos gregos, que ao morrer já ia direto para o fogo, então Jesus conta para eles a parábola do rico e de Lázaro e mostra o rico
no inferno de acordo com o pensamento deles, para que eles pudessem refletir. Né? É como, por exemplo, eu não creio no purgatório. Não creio no purgatório. A Igreja Católica crê nisso. Mas vamos supor que eu estou discutindo com alguém que seja católico. E então, aí ele começa a me humilhar, me dizer algo. Aí eu falo para ele: olha, você não se exalte não tente me humilhar, porque você pode ir para o purgatório. Eu não creio em purgatório, eu estou só falando isso do aspecto dele. Já que ele crê nisso, eu estou falando isso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu aí, que eu vejo, né, que aconteceu com os judeus, porque a Bíblia não pode se contradizer. Então o rico não pode ter ido para o fogo antes do julgamento. O que a Bíblia mostra é que as pessoas vão para um lugar de prisão e ficam ali até o julgamento, e então aí sim são jogados no lago de fogo, né, com fogo e enxofre. Então, isso é o que eu vejo sobre os fariseus. Eles estavam ali vivendo nesse tempo helenizados, já crendo em doutrinas dos gregos. A doutrina que eles criam sobre a vida após a morte era desta forma, que ao morrer já ia para o fogo do inferno, lá dentro da sepultura, em algum lugar no centro da terra. Isso era uma doutrina dos gregos. Jesus falou para eles, contou uma parábola para tentá-lo censurar eles, para golpear eles, porque eles estavam se exaltando, usando a forma que eles criam para fazer eles refletirem. É isso que eu vejo. No entanto, irmãos, não precisa você comentar, se você está crendo assim, vai para o inferno. Não, irmãos. Isso é meu ponto de vista. Agora, se você achar que eu estou errado, digite aí nos comentários o porquê que você não vê assim, mostre os versículos que você acha, né, parágrafos da mensagem, assim por diante. Mas eu creio que nós temos o direito de explicar o que nós pensamos, né? Eu acho que quando nós obrigamos as pessoas que é obrigada a pensar do meu jeito, isso não é a mensagem, isso é uma seita. Nós somos livres para ter os nossos pensamentos. Portanto, é isso que eu entendo sobre isso aí. Então, esse rapaz aí, no início do vídeo, eu vi que ele teve um ataque cardíaco, né, conforme ele disse, e ele foi para esse lugar de quinta dimensão, ele foi para a escuridão de trevas, ele não era um cristão ainda. E ele clamou por Jesus. E como provavelmente não era o tempo dele morrer, não era ainda o dia dele morrer, Jesus apareceu ali para ele e ele melhorou lá na sala de cirurgia onde ele estava e não morreu, foi melhorar. Mas Deus deu uma chance para ele está vivendo a vida dele e eu acho que ele deve ter cuidado, porque um dia vai chegar aquele dia que ele não vai melhorar lá na sala de cirurgia, não. E se não melhorar e morrer lá, na sala de cirurgia, fica para sempre aqui na escuridão onde ele estava. Pense nisso. Enquanto ele estava lá na sala de cirurgia, na mesa do médico, ele piorou e ele já apareceu no lugar de escuridão. Clamou por Jesus, Deus teve misericórdia e fez ele voltar lá. E então ele teve essa chance. Então, isso é o que eu penso sobre o testemunho do rapaz. Eu achei ele bem sério no que está dizendo. E você reflita nessas coisas, eu também devemos refletir, ter muito cuidado, buscar o Senhor neste momento enquanto se pode achar, porque naquele dia que nós não sabemos quando será a hora, o médico vai fazer de tudo para nos fazer nós voltar, dar choque, fazer massagem cardíaca, e nós estaremos ali e de repente podemos apagar na mesa do médico, na cama, na maca. Se apagar lá, nós já vamos abrir os olhos na escuridão. E se tivermos em Cristo, irmão, e clamarmos por Ele, Ele vai aparecer, porque Ele é a luz do mundo. Te tomará pela mão, como diz Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Eu creio que Davi estava se referindo a isto. O vale da sombra da morte, essa transição, essa escuridão. Aí Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É melhor passar o vale da sombra da morte segurando na mão de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, reflitam nessas coisas, pregue o evangelho, amem uns aos outros, porque a coisa é muito séria. Deus abençoe.